Aqui, uma criança de 9 anos está internado no hospital de emergência e trauma. Ele se engasgou com a bexiga, tá? Aquela bola de sopro. Eles estavam em uma consulta em uma clínica lá no bairro de Tambauzinho, tá? Quando aconteceu o incidente, deixa eu trazer a Anne Gomes com a gente na tela com esse primeiro assunto que é delicado. Um menino de 9 anos se engasgou, tá? Vai lá, cadê a Anne? Cadê a Anne? Cadê a Anne? Eita, Anne! Estou aqui, Erli, é isso. A gente começa falando sobre esse assunto muito difícil, né, para nós que somos pais, temos crianças em casa, mas muito necessário. São vários os questionamentos diante desse fato lamentável, porque a criança estava, segundo as primeiras informações, em uma clínica recebendo um atendimento. A criança seria uma criança especial com diagnóstico de autismo, mas talvez agora tudo isso seja para depois. O mais importante agora é a vida desse menino. Por isso que a gente está aqui no Trauma, para atualizar o estado de saúde dessa criança e, infelizmente, eu chego dizendo para vocês que o estado dela ainda é muito delicado. Pelos médicos, pela ciência da medicina, ainda é considerado muito grave. Mas a gente vai entender um pouco melhor, né, toda essa circunstância, mais uma vez conversando com o Dr. Laércio, que é o diretor-geral aqui do hospital. Ontem o senhor até já trouxe para nós as primeiras informações durante o Tambaú da Gente Noite. Hoje, Dr. Laércio, como é que está o estado de saúde dessa criança? Permanece grave ainda? Bom dia, Anne, bom dia a todos. Lamentavelmente, a condição clínica dessa criança ainda é muito grave. Repito que ela sofreu 3 paradas cardíacas, foi prontamente atendida pela equipe do SAMU, veio aqui para esse hospital, onde também deu-se seguimento a um atendimento, mas infelizmente, dado um período longo que essa criança ficou sem oxigenação cerebral, isso leva a danos de grande repercussão. Os sinais vitais do momento estão estabilizados. A criança se encontra na UTI pediátrica, respira com a ajuda de aparelhos, mas infelizmente essa lesão cerebral, como já dissemos, é muito grave. Ontem até a informação chegou a ser divulgada de que com essa estabilidade, né, do quadro e a remoção para o hospital, esse dano cerebral poderia ter sido revertido, mas a criança segue ainda na UTI, então não tem como medir nesse momento agora o que pode acontecer com essa criança, né? Veja bem, a condição clínica é muito grave, como disse, mas em se tratando de criança, as nossas esperanças são maiores. Está sendo acompanhado pela equipe de neurocirurgia e neurointensivismo, que faz exames avançados, como o Doppler transcraniano, que acompanha a circulação sanguínea no cérebro dessa criança. De forma que ela está recebendo assistência integral, de forma permanente, na esperança de que possa ser um fio de esperança, que tenhamos um fio de esperança na recuperação dessa criança. Doutor Laércio, há informação colhida no local de que a criança teria, né, aspirado essa bexiga. Nos exames aqui, vocês conseguiram constatar a presença ainda desse corpo estranho? Dá para ver, né, que tipo de material era esse? Deu para identificar sim, através da tomografia do tórax, foi possível identificar um corpo estranho. Não dá para saber exatamente o que é, porque é um material muito fino, a tomografia não identifica, mas identifica que há um corpo estranho, que havia um corpo estranho na região do bronco, especialmente do bronco esquerdo. E esse local, né, é o considerado o local mais grave nesses casos que chegam aqui na unidade? Os corpos estranhos que comprometem e fazem obstrução da via aérea realmente são os mais graves, porque a interrupção de fluxo sanguíneo ou ainda a interrupção do fluxo respiratório que leve a uma baixa de oxigenação cerebral é o que há de mais grave em relação a esses corpos estranhos. Quero aproveitar a sua presença, o senhor também já passou essa informação, mas para quem está assistindo agora o programa, esses casos, infelizmente, eles acabam chegando com muita frequência aqui no hospital, não apenas na questão da via aérea, mas muitas crianças que chegam com corpos estranhos aqui no hospital e precisando de atendimento. É um número muito alto, Anne, como você bem destacou.
Só neste ano, de janeiro até o dia de ontem, quando fechamos o número, foram 1.122 casos de corpos estranhos. Destes, 25% acometendo criança. Felizmente, não é a maioria que compromete a via respiratória, que é a condição mais grave, especialmente quando provoca obstrução, levando quase sempre à morte do paciente, infelizmente comprometendo um número tão elevado de crianças. Para o caso desse menino, a expectativa agora é tratar nesse momento e sem nenhuma previsão de alta ou de alguma outra informação sobre o estado de saúde, né? Exatamente. Dado o dano cerebral tão importante, seguimos sem assistência integral permanente na unidade de terapia intensiva pediátrica, com toda a estrutura a favor dessa criança, em benefício dessa criança, mas não negamos, não escondemos o fato, inclusive passamos isso para a família, da gravidade dessa lesão cerebral. Doutor Laércio, muito obrigada, sempre muito presente para esclarecer a situação dos casos que chegam aqui na unidade, e a gente vai seguir acompanhando, Erli. Infelizmente, essa criança que permanece na UTI aqui do trauma em estado grave. Volto contigo. Obrigado. Agradeço, doutor Laércio, né? Diretor do Hospital de Emergência e Trauma, sempre com bastante acessibilidade à imprensa, e ele é bastante esclarecedor no que ele diz, traduzindo em miúdos tudo que o doutor Laércio falou. Vamos orar por essa criança. O que tem que se fazer pela parte médica, pelo corpo médico aí, está sendo feito, está sendo colocado aí. Está recebendo um tratamento intensivo, ou seja, uma equipe só para ele. E me apegando, Júlio, em uma frasezinha que o doutor Laércio disse, nós temos uma equipe trabalhando em cima da criança para a gente buscar, nas mínimas possibilidades sequer, até resgatar essa criança. Mas o doutor Laércio pediu a sua oração, viu? Não vou entrar no mérito quem foi negligente com essa criança, se foi o pai, se foi a mãe, até porque eu acredito que a maior penalidade desse pai e dessa mãe pode ser até, ela é uma criança autista, a maior penalidade para essa mãe deve ser presenciar essa cena aqui, vivenciar o que está se vivenciando agora. Depois, primeiramente, vamos tratar a criança como disse Sani Gomes. Depois a gente vai buscar os culpados aí, tá? Saindo do Hospital de Emergência e Trauma, cadê o mais bem informado da Paraíba? Cadê?